Meu nome é Helena Vasconcelos. Tenho 34 anos e sempre acreditei que o Natal deveria aproximar as famílias. Por anos, despejei todo o meu salário na casa dos meus pais, cobrindo o financiamento, os carros, a conta de luz, mesmo enquanto eles tratavam minha irmã, Juliana, como a filha de ouro e me ignoravam. Eu me dizia que se continuasse a dar a eles em todo feriado, eles finalmente me veriam. Mas no jantar de Natal passado, em vez de gratidão, me disseram que eu não fazia parte da família, me acusaram de inveja e me deixaram encarando rostos que se tornaram frios. O que você faria se as mesmas pessoas por quem você sacrificou tudo te expulsassem na noite de Natal? Fique comigo, porque o que se seguiu abalou a casa inteira em seus alicerces, e você não vai acreditar na rapidez com que a história mudou. Deixe-me levá-lo de volta para onde tudo começou. Eu cresci em um bairro tranquilo na zona leste de Teresina, Piauí, em uma casa que sempre pareceu menor do que parecia da rua. Era um sobrado com o revestimento azul claro que desbotou ao longo dos anos, e um telhado que vazava sempre que a chuva caía muito forte. No quintal, havia um balanço torto que pendia para um lado depois de anos, com as correntes rangendo sempre que o vento soprava. Aquela casa carregava todas as memórias da minha infância, tanto as boas quanto as que moldaram a amargura que eu levaria para a vida adulta. Meu pai, Roberto, trabalhou por quase 2 décadas em uma fábrica de automóveis local como gerente de turno. Ele usava seu uniforme azul escuro como um distintivo de honra, e ainda consigo me lembrar do cheiro forte de óleo e aço que grudava nele quando chegava em casa tarde da noite. Suas mãos eram calejadas, evidência do trabalho que ele fazia, e ele andava com um tipo de orgulho que vinha de um emprego estável. Minha mãe, Luciana, trabalhava meio período como recepcionista em um consultório de dentista. O trabalho dela não era glamuroso, e ela nunca fingiu gostar dele, mas ia todos os dias de manhã porque o salário ajudava a cobrir as despesas do mercado. Ela chegava em casa com os olhos cansados, trocava para os chinelos e seguia para fazer o jantar, como se a exaustão fosse simplesmente parte de sua rotina. Em 2010, o equilíbrio de nossa família mudou da noite para o dia. A fábrica encolheu e meu pai foi demitido, apesar de seus anos de serviço. Eu estava na faculdade na época, mas voltei para casa no fim de semana em que ele recebeu a notícia. O silêncio na sala era tão denso que dava para sufocar. Meu pai estava sentado em sua poltrona, encarando uma televisão muda, com o controle remoto escorregando na mão. Seus ombros estavam caídos de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Minha mãe tentou esticar seu salário, mas por mais que ela se planejasse, os envelopes com avisos de contas vencidas começaram a se acumular no balcão. À noite, as discussões sussurradas deles vazavam pelas paredes. Foi a primeira vez que entendi o que significava uma casa parecer instável. Mesmo antes daquele dia, eu sabia exatamente qual era meu lugar na minha família. Eu era a primogênita, a confiável, a filha que nunca causava problemas. Eu seguia as regras, estudava muito e ficava quieta. Minha irmã mais nova, Juliana, era 6 anos mais nova que eu e a estrela brilhante aos olhos deles. Se ela passasse com a nota mínima, era celebrada como uma campeã. Lembro-me de um Natal em particular. Juliana tinha acabado de terminar o ano letivo com uma nota C, nada de especial. No entanto, debaixo da árvore havia uma bicicleta rosa novinha em folha com uma cestinha e fitas brilhantes amarradas ao guidão. Minha mãe bateu palmas de alegria enquanto Juliana gritava e abraçava o quadro da bicicleta, e meu pai se ajoelhou para ajustar as rodinhas de apoio, com o rosto brilhando de orgulho. Fiquei por perto, segurando meu boletim com notas excelentes, esperando que alguém me notasse. Meu pai olhou para mim, deu-me um tapinha rápido no ombro e murmurou: "Continue assim, garota", antes de voltar para minha irmã. Foi naquele momento que aprendi que me sair bem nunca seria o suficiente para me tornar especial aos olhos deles. Não era apenas naquele feriado. Juliana sempre recebia mais. Ela ficou com o quarto maior, mesmo sendo mais nova. Ela usava roupas novas, enquanto as minhas vinham de primas ou de lojas de departamento. Em cada evento escolar, a voz do meu pai ecoava das arquibancadas, sempre que o nome de Juliana era chamado, mesmo que fosse por uma fita de participação. Quando eu andei pelo palco para aceitar um prêmio acadêmico, o aplauso dele foi educado, quase ausente.
Em uma tarde, quando eu tinha cerca de 10 anos, Juliana chegou correndo pela porta com uma folha de exercícios de matemática que tinha tirado 60%. Minha mãe olhou para ela, beijou sua testa e disse que ela tinha feito o seu melhor. Em seguida, ela anunciou: "Vamos tomar um sorvete para comemorar." Na mesma semana, eu havia conquistado o primeiro lugar no campeonato regional de soletração, mas a fita permaneceu dobrada na minha mochila. Ninguém perguntou sobre ela, então eu não disse nada. Naquela noite, fiquei acordada, encarando o ventilador de teto, girando preguiçosamente acima de mim, me perguntando por que o meu melhor nunca parecia ser suficiente. Foi por essa época que percebi que Juliana tinha aprendido a desempenhar seu papel. Ela agia como se o aplauso a pertencesse por padrão. Ela me interrompia na mesa de jantar e, se eu reclamasse, meu pai me repreendia por ser muito dura. Minha mãe muitas vezes dizia que Juliana era sensível e precisava de um incentivo extra. Me diziam que eu era forte o suficiente para me virar sem isso. Com o passar dos anos, nada mudou. A confiança de Juliana cresceu, alimentada por elogios constantes, enquanto eu me tornava a pessoa quieta que alcançava conquistas, que sabia que nunca estaria à altura. Eu coloquei minhas esperanças na ideia de que um dia meu trabalho árduo os forçaria a me ver. Pensei que, quando me formasse com honras, eles brilhariam de orgulho, ou que quando Juliana fracassasse, eles finalmente perceberiam o peso que eu carregava há tanto tempo. Mas o reconhecimento nunca veio. Quando meu pai perdeu o emprego, o favoritismo se aprofundou. Juliana ainda estava no ensino médio e minha mãe e meu pai investiam o pouco que tinham para manter a vida dela confortável. Ela ia para o treino de cheerleading, voltava para casa para refeições quentes e ainda recebia mesada. Enquanto isso, eu conciliava turnos de meio período na biblioteca do campus e aulas particulares apenas para cobrir meus livros e refeições. Eu me dizia que eles estavam fazendo o melhor que podiam. Mas, no fundo, eu sabia a verdade. O melhor deles sempre foi reservado para Juliana. Olhando para trás, posso ver como esse desequilíbrio moldou tudo em mim. Não foi apenas uma fase ou um momento difícil. Foi a fundação da nossa família. Eu era a filha confiável que sempre daria um jeito nas coisas. Juliana era a estrela frágil, que precisava de apoio constante. Essa verdade se tornou a ferida silenciosa que eu carreguei para a vida adulta. A ferida que sangraria em cada decisão que eu tomasse. É difícil explicar como é crescer sem ser vista. Saber que, não importa o quanto você dê, nunca será o suficiente. Esse conhecimento permaneceu no fundo da minha mente em cada sucesso que eu alcançava e em cada sacrifício que eu fazia. E foi a razão pela qual, anos depois, em um jantar de Natal que deveria ter sido preenchido com calor e risos, o desequilíbrio finalmente explodiria de uma maneira que nenhum de nós poderia consertar. Quando me formei na Universidade de São Paulo, em 2013, com uma graduação em Ciência da Computação, pensei que finalmente tinha conquistado minha liberdade. Eu tinha sobrevivido a 4 anos de dívidas de estudante, turnos noturnos na biblioteca, aulas particulares para estudantes do ensino médio e xícaras intermináveis de café só para me manter acordada. Meu diploma parecia um bilhete para algo melhor, uma maneira de sair da sombra das expectativas da minha família. Mas mesmo com aquele pedaço de papel na minha mão, eu andei pelo palco já carregando o peso da responsabilidade que eu sabia que nunca poderia largar. Aqueles primeiros anos foram brutais. O aluguel em Pinheiros era alto, mesmo para um estudante. E quando terminei minha graduação, eu havia acumulado mais dívidas do que gosto de admitir. Meus amigos celebravam com viagens de verão e estágios em Nova York ou Chicago, mas eu fazia turnos extras em uma lanchonete na Avenida Faria Lima, equilibrando bandejas de hambúrgueres gordurosos e refrigerantes aguados apenas para conseguir o suficiente para cobrir os pagamentos de juros. 2 anos depois, em 2015, consegui meu primeiro emprego de verdade em São Paulo. A Soluções Financeiras Paulista era uma empresa em crescimento no coração do centro da cidade, e eles me ofereceram um salário que parecia uma fortuna em comparação com o que eu estava ganhando. Eu me mudei para um apartamento modesto de um quarto na Zona Leste, comprei um Honda Civic usado e pensei que talvez, pela primeira vez na minha vida, eu pudesse respirar.
Pela primeira vez desde que eu era criança, senti a chama do orgulho na minha própria estabilidade. Foi então que os telefonemas começaram. No começo, minha mãe ligava com perguntas amigáveis. Como estava o trabalho? Eu gostava da cidade? Eu conhecia alguém? Em seguida, o tom mudou. Ela começou a me falar sobre multas de atraso se acumulando, sobre o telhado que precisava de reparos, sobre como os cheques de seguro-desemprego do meu pai tinham acabado. Uma noite, ela chorou baixinho ao telefone sobre como o carro deles poderia ser guinchado. Eu sentei no chão do meu apartamento, encarando minha própria pilha de contas e senti a culpa subir como fumaça no meu peito. Então, me ofereci para ajudar. No início, foi um pagamento único apenas para colocá-los em dia. Depois, se tornou um cheque mensal de financiamento, R$ 800 por mês. Adicione mais 400 para as contas, 600 para a prestação do carro, e de repente eu estava cobrindo quase todas as despesas importantes que eles tinham. Quando incluía as coisas menores, o plano de celular da família, a conta de internet, até os serviços de streaming, totalizava quase R$ 30 mil por ano. 8 anos depois, esse número somaria quase 250 mil, dinheiro que poderia ter ido para o meu próprio fundo de aposentadoria ou para a entrada de uma casa. Dinheiro que poderia ter me deixado respirar. Em vez disso, foi para o buraco negro da casa dos meus pais, desaparecendo com quase nenhum agradecimento. Juliana, enquanto isso, estava vivendo uma vida completamente diferente. Depois do ensino médio, ela quis tentar uma escola de gastronomia e, de alguma forma, meus pais juntaram o dinheiro. Quando isso fracassou, eles financiaram o sonho dela de abrir um carrinho de café que durou 6 meses antes que ela perdesse o interesse. Depois veio a boutique online, o grupo de investimento em criptomoedas e, eventualmente, um plano para começar um aplicativo de bem-estar. Cada vez que ela chamava de sua grande oportunidade, cada vez terminava em fracasso. E durante tudo isso, meus pais a apoiavam com um apoio inabalável. Não consigo contar as vezes em que me sentei na mesa da cozinha deles, em visitas para casa, assistindo meu pai se gabar do espírito empreendedor de Juliana. Enquanto minha mãe sorria orgulhosamente, eles falavam dela como se estivesse destinada à grandeza. Enquanto eu sentava em silêncio, a filha cujos cheques de pagamento estáveis mantinham as luzes acesas. Se eu mencionasse o estresse de carregar tanto minha vida quanto a deles, meu pai me dispensava. Família ajuda a família, ele diria. Mas nunca parecia que a família estava me ajudando. Uma noite em 2017 se destaca mais do que as outras. Eu tinha acabado de voltar de uma semana brutal no trabalho, fazendo turnos de 12 horas para terminar um projeto. Dirigi para Teresina com sacolas de compras e 2 envelopes de dinheiro, um para o financiamento e outro para o carro. Juliana passou pela porta usando uma jaqueta de couro novinha em folha. Ela beijou minha mãe na bochecha e anunciou que estava pensando em começar um podcast e poderia precisar de algum dinheiro inicial. Minha mãe bateu palmas como se fosse a ideia mais brilhante que ela já tinha ouvido. Meu pai pegou sua carteira para dar a ela dinheiro para o combustível. Ninguém perguntou como o meu projeto tinha ido. Ninguém sequer notou que eu tinha trazido as compras. Esse era o ritmo dos meus 20 e poucos anos. Longos trajetos, noites tardias, vivendo em um apartamento modesto, enquanto canalizava milhares de reais para uma casa em que eu não morava mais. Eu troquei férias por reparos de emergência no aquecedor deles. Eu adiei a compra de um carro confiável para que eles pudessem trocar o deles. Cada aumento que eu ganhava desaparecia antes que eu pudesse aproveitá-lo. Lembro-me de sentar com minha melhor amiga, Laura, tomando taças de um vinho barato no meu apartamento. Ela se inclinou sobre a mesa com os olhos fixos. Você percebe que eles estão te usando, certo? Eu ri no começo. São meus pais, eu disse a ela. O que devo fazer? Deixá-los perder a casa? Ela balançou a cabeça. Há uma diferença entre ajudar e ser um caixa eletrônico com pernas. Eu queria discutir, mas as palavras dela se alojaram em mim. A verdade era difícil de encarar. Toda vez que eu enviava dinheiro, eu me dizia que era temporário, que as coisas melhorariam, mas nunca melhoraram. Meus pais ficaram confortáveis com o arranjo. Juliana passou a ter direito a isso. E eu me tornei a provedora silenciosa, a confiável, a filha com quem sempre se podia contar para consertar os erros deles. Às vezes,
Eu olhava para os meus extratos bancários e me sentia mal. 30 mil reais por ano após ano. Férias puladas, uma casa que eu nunca comprei, relacionamentos tensos porque eu estava sempre muito cansada e sem dinheiro para investir em algo meu. Eu me dizia que era dever de família, mas o ressentimento crescia mais a cada ano que passava. Eu tinha 28 anos quando percebi que não tinha vivido um ano da vida adulta sem pagar as contas deles. Quando fiz 32, eu tinha dado a eles mais dinheiro do que tinha economizado para mim mesma. E, no entanto, não importava o quanto eu desse, Juliana continuava sendo a estrela. Minha mãe a chamava de ambiciosa, meu pai a chamava de visionária. Eu nunca era chamada de nada. Foi então que a palavra se formou na minha mente, afiada e amarga. Eu não era uma filha. Eu era um caixa eletrônico ambulante. E a pior parte era que eles nem sequer viam isso como algo incomum. Tinha se tornado meu papel, esculpido em pedra desde a infância. Mesmo agora, quando penso naqueles anos, sinto a dor da exaustão. Os longos trajetos, os telefonemas silenciosos, a maneira como eu engolia minha frustração até que se endurecesse em silêncio. Eu me dizia que era apenas dinheiro, que o amor valia o sacrifício. Mas a verdade estava escrita em cada férias cancelada, em cada noite, sem dormir, em cada conta de poupança vazia. Eu era a rede de segurança deles. O plano B, não dito deles, e Juliana era o sonho deles. Esse desequilíbrio, que começou na infância, só se aprofundou com o tempo, e estava me levando, lentamente, passo a passo, para o ponto de ruptura que eu nunca vi chegando. Foi Laura quem viu isso com mais clareza. Ela era minha amiga mais próxima desde a faculdade, aquela que se sentava na minha frente durante noites intermináveis na cafeteria do campus. Ambas sobrevivendo com pães amanhecidos e cafeína. Quando chegamos aos 30, ela tinha construído uma vida tranquila, ensinando inglês em uma escola de ensino médio em Campinas, e eu tinha o hábito de ir visitá-la 1 ou 2 vezes por mês. Abríamos uma garrafa de vinho em seu pequeno apartamento, nos aconchegávamos no sofá e conversávamos até meia-noite. Em uma dessas noites, depois que eu terminei de reclamar de mais uma conta inesperada que meus pais tinham me passado, ela colocou seu copo com força na mesa. Seus olhos escuros estavam firmes, de um jeito que me fez ficar desconfortável. Você percebe que eles estão se aproveitando de você, certo? Eu ri nervosamente, girando o vinho na minha taça. São meus pais, Laura. O que devo fazer? Deixar as luzes serem cortadas? Ela balançou a cabeça lentamente, como se já tivesse ouvido essa história antes. É exatamente o que eu quero dizer. Você acha que a sobrevivência deles depende de você. Não depende. Você é a única que está mantendo tudo junto, enquanto eles continuam te tratando como o plano B confiável. Eu tentei discutir, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Havia verdade no que ela estava dizendo. Mas eu tinha me treinado para não olhar para isso de perto. Uma semana depois, ela foi ao meu apartamento em São Paulo. Eu tinha economizado em um pote de vidro que eu mantinha na prateleira acima da minha escrivaninha. Todo mês, depois de pagar as contas dos meus pais, eu colocava a pequena quantia que eu podia nesse pote. Algumas notas, às vezes apenas moedas avulsas. Ele estava rotulado fundo de emergência, com uma caneta preta. Era minha tentativa de me preparar para o meu próprio futuro. Laura entrou na minha sala de estar, viu o pote e o pegou. Ela o virou lentamente em suas mãos, com as notas e moedas se mexendo lá dentro. Em seguida, ela o colocou de volta e soltou uma risada forte que me assustou. Isso não é um fundo de emergência, Helena. Isso é o seu pote da culpa. Eu franzi a testa, confusa. O que você quer dizer? Ela se sentou e se inclinou para a frente. Você coloca dinheiro aí para eles, não é? Você acha que, se tiver isso pronto, quando eles ligarem, você pode salvá-los. Isso não é uma poupança. Isso é você carregando o peso deles antes mesmo que eles peçam. As palavras dela me atingiram porque eram verdadeiras. Eu abri a boca para negar, mas ela continuou. Toda vez que você coloca R$1 aqui, você está se lembrando de que as necessidades deles vêm antes das suas. Isso não é família. Isso é manipulação. Eu senti meu rosto esquentar de vergonha, uma raiva defensiva surgindo, embora eu soubesse que ela estava certa. Eles são meus pais.
eu repeti, mais suave desta vez. Eles me deram tudo quando eu estava crescendo. Laura levantou uma sobrancelha. Deram? Eles realmente te deram tudo ou deram tudo a Juliana, enquanto você teve que se virar sozinha? Essa pergunta pairou no ar entre nós. Eu queria retrucar para defender minha mãe e meu pai, mas minha mente ficou em branco. Memórias vieram em flash, em vez disso. A bicicleta de Juliana brilhando debaixo da árvore de Natal. Minha fita de soletração escondida e sem ser vista. O som da voz do meu pai ecoando para ela, enquanto eu ficava sozinha no palco. Laura deve ter visto a mudança na minha expressão, porque sua voz se suavizou. Eu não estou dizendo que você tem que cortá-los amanhã. Estou dizendo que você merece viver sua própria vida sem ser sugada. Em algum momento você tem que se perguntar quando é o suficiente. Naquela noite, depois que ela foi embora, eu me sentei no meu sofá, encarando o pote. A palavra culpa ecoava na minha cabeça. Eu sempre tinha pensado nele como um símbolo da minha responsabilidade, prova de que eu estava fazendo a coisa certa. Agora, ele parecia uma corrente me mantendo amarrada a uma família que nunca notaria os sacrifícios por trás dela. Na manhã seguinte, minha mãe ligou. A voz dela era doce, quase ensaiada. Helena, querida, o aquecedor de água pifou de novo. Está congelando aqui em casa. Eu olhei para o pote enquanto ela falava. Eu podia quase sentir o julgamento de Laura no silêncio do meu apartamento. Eu transferi o dinheiro mesmo assim, murmurando para mim mesma que eu reconstruiria minhas economias depois. No trabalho naquela semana, meu gerente me parabenizou por um projeto, elogiando minha liderança. Meus colegas de trabalho bateram palmas levemente. E por um momento, senti o orgulho que eu tinha perseguido a vida inteira. Então meu celular vibrou como uma mensagem de Juliana. Acabei de comprar uma jaqueta de couro nova. Você não acreditaria no negócio que eu encontrei. Eu sabia, sem precisar perguntar, que minha mãe ou meu pai tinham pago por ela. O orgulho que eu senti se dissolveu instantaneamente em algo amargo. Laura me convidou de novo no fim de semana seguinte. Nós sentamos na mesa da cozinha dela enquanto ela corrigia provas e eu cutucava um prato de biscoitos. Ela perguntou como as coisas estavam indo, e quando eu hesitei, ela olhou para mim com conhecimento. Eles te pediram dinheiro de novo, não é? Eu suspirei, acenando com a cabeça. Ela se encostou na cadeira, expirando bruscamente. Helena, isso não é sustentável. Você está construindo uma vida para você mesma. Eles são adultos. Eles podem se virar. Eu queria dizer a ela que ela não entendia, que família era diferente, que eu devia a eles por terem me criado. Mas mesmo enquanto as palavras se formavam na minha mente, elas soavam vazias. O que eles realmente tinham me dado, além das expectativas de que eu sempre estaria bem e o lembrete constante de que os fracassos de Juliana importavam mais do que os meus sucessos. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei acordada, ouvindo o zumbido da geladeira e o som distante do tráfego. O pote estava no canto do meu quarto, brilhando fracamente na luz do poste que entrava pelas persianas. Eu ficava vendo o rosto de Laura quando ela o chamou de meu pote da culpa. Ela estava certa. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre uma vida inteira sendo treinada para acreditar que meu valor vinha do que eu podia prover, não de quem eu era. Pela primeira vez, me perguntei o que aconteceria se eu parasse. O que aconteceria se, na próxima vez que minha mãe ligasse, eu dissesse não? O pensamento me aterrorizou, mas também enviou uma estranha onda de alívio pelo meu peito, como abrir uma janela em um quarto abafado. Eu me virei e puxei o cobertor mais forte para mim. A pergunta não ia embora. Eu estava realmente ajudando-os ou estava me deixando ser usada porque era mais fácil do que encarar a verdade? A resposta parecia muito pesada para encarar. Então, eu fechei meus olhos e deixei o sono me arrastar, sabendo que a dúvida já tinha sido plantada e que nada mais seria o mesmo. Quando dezembro chegou em 2023, eu tinha acabado de terminar de liderar o maior projeto da minha carreira. Nossa equipe nas Soluções Financeiras Paulista tinha entregado uma nova plataforma bancária antes do prazo, e o feedback dos clientes estava brilhando. Meu gerente me chamou em seu escritório no dia anterior à festa de fim de ano da empresa, apertou minha mão e disse que eu tinha potencial de liderança. Havia conversas sobre uma promoção no ano novo.
Pela primeira vez em anos, senti que meu trabalho árduo poderia finalmente se traduzir em algo tangível para mim, não apenas para as contas que eu pagava em nome dos outros. O brilho daquele momento mal durou um dia antes que minha mãe ligasse. A voz dela carregava aquela mistura familiar de casual e autoritário. Helena, estivemos pensando que seria melhor se você fosse a anfitriã do Natal este ano. A casa parece um pouco pequena demais e seu apartamento tem uma disposição tão legal. Eu hesitei com o telefone pressionado na orelha. Meu apartamento mal era grande o suficiente para mim e alguns amigos, mas eu já podia ter que imaginar ela criticando cada canto se eu dissesse não. Então eu disse, claro, eu cuido disso. Naquela noite, eu me sentei à mesa da minha cozinha fazendo uma lista. Peru, pernil, vegetais frescos, tortas, um bom vinho, decorações para a mesa. Laura veio comigo ao supermercado naquele fim de semana. Empurramos um carrinho pesado pelos corredores enquanto eu procurava por ingredientes orgânicos e itens especiais. O total no caixa deu mais de R$ 400. Eu tentei não piscar enquanto passava meu cartão. Laura me olhou enquanto eu empilhava as sacolas no porta-malas. Você percebe que nenhum deles vai apreciar isso, certo? Eu dei de ombros, tentando disfarçar a picada das palavras dela. Talvez este ano seja diferente, afinal, é Natal. Por alguns dias, eu me permiti acreditar nisso. Eu imaginei a mesa posta com velas, meus pais sorrindo para a refeição, Juliana realmente contribuindo com algo mais do que reclamações. Eu despejei minha esperança em cozinhar, em planejar, em arranjar meu pequeno espaço para algo quente e acolhedor. 3 dias antes do Natal, o telefone tocou de novo. A voz da minha mãe era casual, quase desdenhosa. Estivemos pensando, Helena, que seria melhor se fizéssemos o Natal aqui na nossa casa. A tia Bárbara mencionou que quer ver a casa de novo. E você sabe como seu pai prefere ficar em casa nos feriados. Eu fiquei sentada lá, encarando as sacolas de compras que eu já tinha começado a preparar. Mas eu comprei tudo, eu disse baixinho. Eu estive planejando por semanas. A resposta da minha mãe foi simples. Apenas traga tudo para cá, será mais aconchegante. Enfim, depois que desligamos, eu me sentei no balcão da cozinha em silêncio. R$ 400, dias de planejamento. Tudo isso foi varrido com uma única frase. Eu queria gritar, mas em vez disso, fui para a geladeira, arrumei os recipientes e me disse que ficaria tudo bem. Eu levaria tudo para lá, eu daria um jeito. No escritório naquela semana, meu gerente passou pela minha mesa para perguntar se eu planejava ir à festa de fim de ano. Eu disse que sim, mas por dentro eu estava dividida. Eu queria ir e celebrar com minha equipe, mostrar meu rosto para os executivos que poderiam decidir meu futuro. Ao mesmo tempo, eu já estava afogada em listas para o jantar de Natal. Quando a hora chegou, eu fiquei até tarde na cozinha, em vez disso, preparando os acompanhamentos para transportar. Laura me ligou naquela noite. Ela podia ouvir a exaustão na minha voz enquanto eu contava sobre a mudança de planos da minha mãe. Helena, é exatamente o que eu te avisei. Eles mudam a linha o tempo todo, eu tentei rir. É Natal, Laura. Eu só quero que tudo corra bem. Houve uma longa pausa antes que ela respondesse. Bem para eles, talvez. Não para você. As palavras dela permaneceram enquanto eu esfregava meus balcões e embalava assadeiras em bandejas de alumínio. Pensei no projeto que eu tinha acabado de terminar no trabalho. Na maneira como meu chefe tinha olhado para mim com orgulho genuíno. Pela primeira vez, eu estava sendo reconhecida pelo meu esforço. No entanto, aqui eu estava de novo, colocando tudo em um feriado que nunca me renderia mais do que um encolher de ombros. Ainda assim, quando o sol nasceu na véspera de Natal, eu carreguei meu carro com caixas, sacolas e bandejas. Coloquei as garrafas de vinho no porta-malas, cobri as tortas cuidadosamente com papel alumínio e dirigi em direção a Teresina com o rádio, tocando músicas de Natal suaves. As estradas estavam escorregadias com a lama, e eu segurei o volante com força, ensaiando na minha cabeça como eu manteria essa minha paciência, não importa o que fosse dito. Quando entrei na garagem dos meus pais, a casa parecia a mesma de sempre. Um pouco cansada, mas decorada com fios de luzes coloridas que piscavam de forma desigual. O carro velho do meu pai estava na garagem, e a janela da frente brilhava com a luz da árvore de Natal. Eu levei a primeira carga de sacolas pelas escadas, meus braços doendo, e bati com o cotovelo.
Meu pai abriu a porta depois de um longo momento, olhou para as sacolas e disse: Você está bloqueando a entrada da garagem. Juliana vai precisar estacionar ali quando chegar. Ele se afastou, sem sequer oferecer ajuda. Lá dentro, minha mãe saiu da cozinha, limpando as mãos. Os olhos dela percorreram meu vestido de suéter e os lábios dela se apertaram em um sorriso. Olha você, toda arrumada. Algumas de nós estamos cozinhando desde as 6 da manhã. Eu forcei um sorriso educado e coloquei as sacolas no balcão. Eu trouxe tudo preparado e pronto para cozinhar. O forno é seu, ela disse, já se virando de volta para sua própria panela de recheio. Você sabe como seu pai só gosta da minha receita. Eu fiquei lá com minhas bandejas cuidadosamente preparadas e senti o peso de tudo. O dinheiro, o esforço, o tempo. E, no entanto, eu não disse nada. Eu lavei as mãos, coloquei um avental e comecei a arrumar os pratos. Porque, apesar de todos os avisos de Laura, apesar da voz na minha cabeça me dizendo que eu estava repetindo o mesmo ciclo, eu ainda queria acreditar que, se eu me esforçasse o suficiente, este Natal poderia ser diferente. Essa esperança, frágil como era, me carregou pelo resto da noite. Eu cozinhei, eu sorri, eu ignorei os pequenos comentários. E no fundo, eu me dizia que talvez, só talvez, se eu trabalhasse duro o suficiente, minha família finalmente me veria. Na manhã seguinte, fiz o trajeto de volta para Teresina com meu porta-malas ainda cheio de bandejas e sacolas. A neve cobria a estrada e o ar tinha aquela picada de dezembro que sempre me fazia sentir nostálgica e desconfortável. Quando entrei na rua dos meus pais, todas as outras casas pareciam vivas com decorações alegres. As crianças estavam lá fora, construindo bonecos de neve, e os vizinhos acenavam uns para os outros com xícaras de café na mão. No momento em que estacionei na entrada da garagem da casa dos meus pais, meu peito já estava apertado. Eu estacionei no mesmo lugar que eu sempre usava, bem perto da garagem. Meu carro era apenas um sedã de médio porte comprado depois de anos dirigindo o carro velho da faculdade até ele pifar, mas para mim ele parecia uma conquista. Meu pai saiu pela porta da frente enquanto eu estava descarregando a primeira leva de sacolas. Os olhos dele deslizaram sobre o carro e depois voltaram para mim. Parece muito luxuoso para alguém da sua idade, ele murmurou. Eu segurei a sacola de compras mais forte e forcei um sorriso. É apenas confiável, pai. Eu precisava de algo seguro para o trajeto até São Paulo. Ele encolheu os ombros e voltou para dentro sem dizer mais nada. Eu arrastei mais 3 sacolas para a varanda, meus braços doendo com o peso. Ninguém ofereceu ajuda. Minha mãe apareceu na porta no momento em que eu estava colocando a comida na cozinha. Ela me olhou de cima e abaixo, os lábios dela se curvando em um sorriso fraco que não alcançava seus olhos. Toda arrumada, ela disse. Algumas de nós estamos ocupadas desde o amanhecer. Não há tempo para tudo isso. Ela acenou com a mão vagamente para o de meu cabelo e o vestido de suéter simples, cor de vinho que eu tinha comprado apenas para o feriado. Eu engoli a picada e disse levemente. Eu pensei que seria bom parecer festiva. Ela já estava se virando de volta para o fogão, mexendo uma panela de recheio. O cheiro encheu a cozinha, mas em vez de calor, ele carregava uma nota de território, como se ela estivesse me lembrando que este era o domínio dela. Eu coloquei as tortas no balcão, tomando cuidado para não invadir o espaço dela, e perguntei se ela precisava de algo. Ela balançou a cabeça. Só não coloque muito tempero nas batatas. Você sabe que seu pai só gosta das minhas. As palavras eram afiadas, mas familiares. Eu alinhei as garrafas de vinho na mesa, tirando os rótulos. Nenhuma vez ela disse, obrigada pelas compras, ou pelas horas que eu já tinha passado preparando os pratos. Meu pai passou pela cozinha em um momento, pegando uma cerveja na geladeira. Ele olhou para as bandejas cuidadosamente empilhadas no balcão e depois para mim. Você gastou muito, não foi? Deveria estar economizando em vez de jogando dinheiro fora com comida. Antes que eu pudesse responder, ele abriu a garrafa e saiu em direção à sala de estar. O peso da indiferença deles me pressionou enquanto eu tentava me manter ocupada. Eu arrumei as colheres de servir, arrumei a mesa com a toalha que eu tinha trazido e coloquei pequenos raminhos de pinheiro ao lado dos guardanapos para fazer com que parecesse especial. Quando eu me afastei para admirar, eu queria que eles vissem o esforço. Em vez disso, minha mãe se inclinou da cozinha e disse,
Talvez no próximo ano use guardanapos simples. Isso parece um pouco demais. Eu mordi a língua. O quarto parecia mais frio do que a neve lá fora. Minhas mãos tremeram enquanto eu ajeitava os pratos novamente, não porque eles precisassem de conserto, mas porque eu precisava de algo para fazer. A televisão murmurava na sala de estar, o som de um jogo de futebol preenchendo o silêncio que se instalava entre nós. Meu pai gritou uma vez para uma tela. Sua voz mais alta do que tinha sido para mim durante toda a manhã. Minha mãe cantarolava suavemente enquanto ela provava o recheio dela, nunca reconhecendo o cheiro de vegetais assados que eu tinha trazido de São Paulo. Toda vez que eu entrava no quarto carregando outro prato, parecia que eu estava entrando em uma parede de indiferença. Eu tinha despejado meu salário e minha energia neste feriado, e tudo o que eu recebia em troca eram comentários sobre minhas roupas, meu carro, minhas escolhas. Quando a campainha tocou, eu congelei por um segundo, limpando as mãos em uma toalha. O som de saudações alegres encheu o corredor quando a tia Bárbara e o tio Jorge entraram com sua filha, Natália. A voz da minha mãe de repente ficou mais quente. Ah, vocês vieram. Entrem, entrem. Ela arrumou os casacos deles, o tom dela cheio do tipo de afeto que ele tinha desejado a manhã inteira. Eu saí para cumprimentá-los com um sorriso que eu mal conseguia segurar. Bárbara me abraçou com força e sussurrou. Você está maravilhosa, querida. Natália sorriu e se ofereceu para ajudar na cozinha. Eu a levei de volta, grata pela companhia. Enquanto ela picava a hipo para mim, ela sussurrou baixinho. Sua mesa está linda. Meu peito doeu de alívio com o pequeno reconhecimento. Ainda assim, o ar na casa permaneceu pesado. Cada comentário dos meus pais era outro lembrete de que eu estava fora do lugar, polida demais, independente demais. Demais. Era como se, quanto mais eu tentasse trazer calor para a casa, mais eles estavam determinados a me manter fria. No momento em que eu chequei o peru no forno, minha paciência estava esgotada. Eu fiquei com as luvas de forno, encarando o pássaro dourando perfeitamente, e senti uma onda de exaustão me atingir. Eu tinha sorrido por horas, ignorando a picada das palavras deles, fingindo não notar a falta de gratidão. Quando eu fechei a porta do forno, eu sabia, no fundo, que nenhum esforço jamais os faria me ver de forma diferente. A casa estava cheia de aromas de feriado e música suave, mas por baixo de tudo havia uma tensão tão densa que era difícil respirar. A celebração ainda nem tinha começado, e o peso da indiferença se instalou pesadamente em meus ombros, pressionando mais do que eu queria admitir. A porta da frente se abriu com uma onda de ar frio, e a risada de Juliana encheu o corredor antes mesmo que eu a visse. Ela chegou quase uma hora atrasada, suas botas batendo contra o piso, como se a noite inteira estivesse esperando por ela. Meu pai pulou de sua poltrona, o rosto dele se iluminando de uma maneira que eu não tinha visto o dia inteiro. Aí está ela, a estrela da festa. Minha mãe correu atrás dele, com os braços abertos, envolvendo Juliana em um abraço tão apertado que quase parecia desesperado. Juliana tirou o casaco e jogou seu cabelo brilhante sobre o ombro. Ela parecia alguém que estava entrando em um palco preparado apenas para ela. A voz dela ecoou enquanto ela anunciava. Desculpem o atraso. Tive que passar na casa de uma amiga para falar sobre minha nova ideia de negócio. Meu pai sorriu como se ela tivesse acabado de revelar um bilhete de loteria premiado. Eu fiquei na porta da cozinha, limpando as mãos em uma toalha, tentando acalmar a queimação que subia no meu peito. A maneira como eles brilharam com a chegada dela estava em total contraste com o silêncio que tinha me recebido naquela manhã. Juliana largou sua bolsa na mesa e se encostou em uma cadeira, cruzando as pernas. Então, eu estive trabalhando em algo grande. Um aplicativo de fitness. Vai revolucionar os treinos em casa? Meu pai se inclinou para a frente, acenando como se ela estivesse revelando uma obra-prima. Conte-nos mais, querida. Os olhos de Juliana brilharam. Eu tenho o conceito todo mapeado. Só precisa de financiamento, talvez R$40 mil para construir o protótipo e lançar o marketing. Mas quando decolar, vai ser enorme. As pessoas estão desesperadas por soluções de fitness em casa. Minha mãe uniu as mãos, olhando para ela como se fosse uma visionária. Isso soa incrível, Juliana. Você sempre tem essas ideias.
Meu pai sorriu orgulhosamente, já convencido do sucesso dela. Eu ouvi em silêncio por um momento, meu pulso acelerando. Então eu perguntei: o que o torna diferente das centenas de aplicativos que já estão no mercado? Você tem desenvolvedores alinhados? Pesquisou a taxa de falha nesse setor? O sorriso de Juliana vacilou. Ela acenou com a mão com desdém. Eu não estou preocupada com a concorrência. O meu vai ter um ângulo único. Você não entenderia, Helena. Eu respirei fundo. Eu realmente trabalho com tecnologia. Eu sei como os investidores pensam. Você precisa de mais do que apenas uma ideia. Antes que eu pudesse terminar, minha mãe me cortou bruscamente. Não estrague o Natal, Helena. Deixe sua irmã compartilhar o sonho dela sem toda essa crítica. O quarto ficou em silêncio por um momento, o zumbido da geladeira preenchendo o espaço. Eu olhei para Juliana, que sorriu e se encostou em sua cadeira. Você sabe qual é o seu problema, Helena. Você é tão sem graça, sempre segura, sempre presa no seu mundinho de cubículo. Algumas de nós realmente correm riscos. As palavras dela me atingiram mais forte do que eu esperava. Pensei nas noites que eu passei acordada até as 2 da manhã programando, os fins de semana sacrificados para projetos, o dinheiro que eu despejei para manter a casa dos meus pais de pé. Eu queria lembrá-la de todas as vezes que os supostos riscos dela tinham terminado em desastres. A ideia do food truck que nunca saiu do chão. A boutique que engoliu milhares das economias da minha mãe e do meu pai. O plano de cripto que os deixou quase sem dinheiro. Eu não consegui me conter. Juliana, quantas vezes você pegou dinheiro emprestado e nunca pagou de volta? Quantos projetos você começou apenas para abandoná-los quando a coisa ficou difícil? O rosto de Juliana ficou vermelho, os olhos dela se estreitando. Isso é diferente, pelo menos eu estou tentando fazer algo grande com a minha vida. Você é só inveja. A voz do meu pai ecoou do outro lado da sala. Chega, Helena, não coloque sua irmã para baixo. A noite é sobre a família. Família? As palavras me atingiram como um tapa. Eu mordi o interior da minha bochecha e me virei para a cozinha, me forçando a mexer as batatas, mesmo que minhas mãos tremessem. Atrás de mim, eu podia ouvir Juliana rindo de novo, já girando seu sonho como se minhas perguntas nunca tivessem sido feitas. Os murmúrios encorajadores da minha mãe e a voz ecoando do meu pai flutuaram pelo ar, preenchendo o espaço com a fé inabalável deles nela. Natália entrou em silêncio para me ajudar a arrumar a mesa. Ela olhou para mim, a voz dela baixa. Não a deixe te atingir, todos nós sabemos como é. Eu dei a ela um sorriso forçado, grata pela gentileza dela, mas muito cansada para responder. Enquanto eu colocava os talheres cuidadosamente ao lado de cada prato, eu ainda podia ouvir Juliana ao fundo descrevendo seu aplicativo, falando sobre influenciadores e patrocínios. Cada palavra era outro lembrete do abismo entre nós, de como ela podia fracassar uma dúzia de vezes e ainda ser elogiada por sonhar, enquanto eu era dispensada por construir algo real. No momento em que eu acendi as velas, a atmosfera tinha mudado completamente. Para minha mãe e meu pai, o feriado realmente tinha começado no momento em que Juliana entrou. Para mim, o ar estava mais pesado do que nunca, cheio da borda afiada da indiferença e da dor familiar de ser a de fora em minha própria família. A mesa estava finalmente posta, cada prato fumegando e pronto, os talheres brilhando sob o brilho das velas. Eu levei a última bandeja de vegetais assados para a sala de jantar e a coloquei, minhas mãos tremendo apenas um pouco com o peso. Todos se sentaram, com meu pai na cabeceira da mesa, Juliana bem ao lado dele e minha mãe do outro lado. Eu notei a colocação imediatamente. Eu tinha sido deixada para a extremidade oposta, espremida entre a tia Bárbara e Natália, como se o trabalho que eu tinha despejado nesta noite não fosse razão suficiente para me sentar perto do centro das atenções. Meu pai limpou a garganta, o quarto ficando em silêncio, exceto pelo estalar da lareira. Ele inclinou a cabeça e todos nós o seguimos. Senhor, nós te agradecemos por esta comida, por nos unir neste Natal e pela bênção de ter Juliana em casa conosco. A voz dele era forte, deliberada. Eu levantei meus olhos por um segundo, esperando que meu nome seguisse, por pelo menos o mais fraco reconhecimento de que eu tinha sido a única a tornar tudo isso possível. Mas nunca veio. Ele terminou a oração rapidamente, e todos nós murmuramos, Amém. Quando
Os pratos começaram a ser passados, Juliana pegou seu garfo com um floreio, como se a noite fosse apenas dela. Ela se inclinou para a frente, com a empolgação iluminando seu rosto. Então, eu tenho algo que preciso compartilhar com todos. É um aplicativo de fitness diferente de tudo no mercado. A maneira como as pessoas estão focadas em saúde agora é o momento perfeito. Eu só preciso de cerca de R$40 mil para construir o protótipo e iniciar a campanha de marketing. Quando decolar, vai mudar o jogo. Minha mãe uniu as mãos, sorrindo de orgulho. Isso soa incrível, Juliana. Você sempre pensa tão grande. Meu pai acenou com a cabeça, o peito estufado. Nossa filha, a empreendedora. Eu cutuquei o purê de batata no meu prato, meu estômago embrulhando. Finalmente, eu disse, mantendo minha voz firme. O que torna este aplicativo diferente das centenas que já existem? Você fez alguma pesquisa sobre concorrência ou necessidades dos clientes? O sorriso de Juliana se apertou e ela balançou o garfo no ar. Helena, você sempre se preocupa demais. Ele vai ter um ângulo único. Eu não vou compartilhar os detalhes aqui. As pessoas roubam ideias o tempo todo, sabe? Eu insisti gentilmente. Os investidores precisarão de mais do que apenas uma ideia. Eles vão querer números, provas, estratégia. Minha mãe me cortou bruscamente, a voz dela com um aviso. Não estrague o Natal com toda a sua negatividade. Deixe sua irmã sonhar. A mesa ficou quieta de novo. O único som era o tilintar dos talheres. Juliana sorriu e se encostou em sua cadeira. Você sabe qual é o seu problema, Helena. Você vive uma vidinha tão sem graça. Emprego seguro, escolhas seguras. Você tem muito medo de correr riscos e é por isso que você nunca fará nada de extraordinário. As palavras dela me atingiram, não porque eu acreditasse nelas, mas porque ecoavam a mesma coisa que meus pais sempre haviam insinuado. Eu pensei nas longas noites que eu tinha passado programando, nos projetos que eu tinha liderado, nos sacrifícios que eu tinha feito. Eu pensei nas contas que eu pagava mês após mês para manter esta mesma casa de pé. Meu sangue pulsou quente em meus ouvidos. Eu coloquei meu garfo e olhei diretamente para Juliana. Você quer falar sobre riscos? Quantas vezes você pegou dinheiro emprestado e nunca pagou de volta? Quantos empreendimentos você começou apenas para abandoná-los quando a coisa ficou difícil? O food truck, a boutique, o plano de cripto, todos desastres. Todos financiados pela mamãe e pelo papai. E quando isso não era suficiente, por mim. O rosto de Juliana ficou vermelho, os olhos dela se lançando em direção à minha mãe e ao meu pai. Isso é diferente. Pelo menos eu sou corajosa o suficiente para tentar. Você apenas se esconde atrás do seu salário. A voz do meu pai ecoou da cabeceira da mesa. Chega, pare de colocar sua irmã para baixo. Eu respirei fundo, minha voz mais calma do que eu me sentia. Eu não estou colocando ninguém para baixo. Estou dizendo a verdade. Por 8 anos eu estive pagando para esta casa ficar de pé. R$800 por mês para o financiamento, 400 para as contas, 600 para as prestações do carro. Adicione seguro, telefones, internet, streaming e emergências. A cada ano, quase R$30 mil se foram. Em 8 anos, isso chega perto de R$250 mil. Garfo congelaram a meio caminho das bocas. Os olhos da tia Bárbara se arregalaram e o tio Jorge se encostou em sua cadeira, chocado. Natália me encarou como se estivesse ouvindo tudo isso pela primeira vez. Juliana abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O rosto da minha mãe perdeu a cor. A mão dela tremendo enquanto ela colocava sua taça de vinho. Meu pai bateu o punho contra a mesa com tanta força que os pratos chacoalharam. Você acha que pagar contas te faz família? Não faz. Família é sobre lealdade, não dinheiro. Saia! As palavras me atingiram mais forte do que o som do punho dele. Meu próprio pai gritando para eu sair da casa que eu tinha apoiado silenciosamente todos esses anos. Eu engoli em seco, sentindo a sala girar. Minha mãe se inclinou para perto. A voz dela, afiada, mais baixa, apenas para mim. Você só tem inveja da sua irmã. Sempre teve. Isso foi a faca girando mais fundo. Depois de todas as noites sem dormir, as férias perdidas, os sacrifícios financeiros, era assim que ela me definia. Invejosa. Eu empurrei minha cadeira para trás lentamente.
as pernas dela raspando no chão. Minhas mãos estavam firmes agora, embora meu peito queimasse com o peso de cada palavra não dita. Tudo bem, se é assim que vocês se sentem, então deixem ela pagar os 26 mil. Arfares se espalharam pela mesa. O rosto de Juliana ficou escarlate. Ela olhou para nossos pais, desesperada para que eles a protegessem. Meu pai me encarou, mas a fúria em seus olhos não me assustava mais. Tia Bárbara estendeu a mão como se fosse dizer algo, mas se conteve. Tio Jorge balançou a cabeça levemente, o rosto dele coberto de descrença. Natália ficou paralisada, o garfo ainda na mão, os olhos dela arregalados. Eu coloquei meu guardanapo gentilmente na mesa ao lado do meu prato. Pela primeira vez, minha voz estava calma e clara. Eu cansei de fingir. Eu cansei de carregar o peso e ser tratada como se eu não existisse. O quarto permaneceu em silêncio, denso com o choque do que eu tinha dito. O único som era o assobio fraco do vento lá fora e o batimento constante do meu coração. Eu peguei minha bolsa, a joguei sobre o meu ombro e olhei uma vez para a mesa, onde cada rosto mostrava algo diferente. Raiva, culpa, choque, vergonha. Em seguida, eu me virei para o corredor, cada passo para longe daquela mesa, sentindo como uma libertação que eu tinha esperado a vida inteira para tomar. Natália me alcançou no corredor, a mão dela tocando meu braço antes que eu alcançasse a porta. A voz dela tremeu, mas carregava mais força do que eu esperava. Por favor, não deixe que eles façam você se sentir pequena, Helena. Todos nós vemos o quanto você faz, mesmo que eles nunca digam isso. Os olhos dela estavam arregalados de preocupação. O tipo de preocupação genuína que eu nunca tinha recebido dos meus próprios pais. Eu consegui um sorriso fraco, apertei a mão dela e sussurrei. Obrigada. Antes de puxar meu casaco e sair para a noite fria. O ar me atingiu como gelo, e por um momento eu apenas fiquei na varanda, encarando a neve girando debaixo do poste. Atrás de mim, eu ainda podia ouvir vozes abafadas, subindo na mesa, mas eu não me importava mais em decifrá-las. Meu carro estava sozinho na garagem, uma fina camada de gelo cobrindo o para-brisa. Eu deslizei para o banco do motorista, meus dedos rígidos enquanto eu girava a chave. O motor roncou e com ele veio um soluço que rasgou meu peito. Eu dirigi por Teresina com lágrimas embaçando as luzes da rua em rastros de ouro. No momento em que eu cheguei na estrada em direção a São Paulo, os soluços tinham se acalmado em respirações trêmulas. Ainda assim, eu não conseguia encarar o vazio do meu apartamento ainda. Por impulso, eu saí em uma saída e segui a estrada sinuosa para o Parque Ibirapuera, um lugar em que eu não tinha estado em anos. O rio estava escuro e parado, as árvores nuas contra o céu de inverno. Eu estacionei perto do mirante e desliguei o motor. O silêncio era ensurdecedor. Eu enterrei meu rosto em minhas mãos e finalmente me soltei, chorando tanto que meu corpo inteiro tremeu. Cada palavra daquela mesa ecoava na minha cabeça. Pagar contas não te faz família. Você é só inveja. O peso de 8 anos de sacrifício me pressionou até que eu senti que poderia desmoronar. Uma batida suave na minha janela me assustou. Era Laura, o rosto dela pálido de frio, mas cheio de determinação. Eu destranquei a porta e ela deslizou para o banco do passageiro sem dizer uma palavra, envolvendo os braços em torno de mim. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que você cansou, ela murmurou. Você não pode continuar deixando que eles te suguem até secar. Eu enxuguei meus olhos e contei a ela tudo. A oração que nunca me mencionou. O discurso do aplicativo. O surto. O momento em que meu pai gritou para eu sair. Laura ouviu sem me interromper, a mão dela firme no meu braço. Quando terminei, ela expirou lentamente. Helena, é a hora. Você os carregou por tempo suficiente. Eles te afundaram esta noite. Você tem que deixá-los viver sem você. As palavras dela se instalaram em mim com uma clareza que eu nunca tinha permitido antes. Pensei no meu apartamento, no pote na prateleira que Laura uma vez chamou de meu pote da culpa. Pensei em cada conta que tinha sido debitada da minha conta. Cada emergência que eu tinha resolvido enquanto eles elogiavam Juliana por seus sonhos. Eu abri meu laptop bem ali no carro, a tela brilhando no escuro.
Meus dedos voaram pelo teclado enquanto eu acessava meus registros. Financiamento de R$ 800 por mês. Contas, 400. Prestações do carro, 600. Seguro, 180. Telefones, 120. Internet e TV a cabo, 150. Streaming, 45. Extras de emergência, 200. Eu digitei os totais e os somei linha por linha. O número me encarou, frio e inegável. Quase R$ 30 mil por ano. Em 8 anos, perto de R$ 250 mil. Minhas mãos tremeram enquanto eu lia de novo e de novo. Eu poderia ter comprado uma casa com esse dinheiro. Eu poderia ter construído uma carteira de investimentos. Eu poderia ter construído um futuro. Em vez disso, eu não tinha construído nada além do conforto deles. E, em troca, me disseram que eu não pertencia à família. Laura se inclinou mais perto, a voz dela baixa, mas firme. Esta é a sua prova. Isso é tudo que você fez. É hora de parar. Eu fechei meus olhos, deixando o número queimar em minha mente. Por anos, eu tinha equiparado sacrifício com amor, pensando que, se eu desse o suficiente, um dia eles finalmente me veriam. Mas o amor nunca foi retribuído, apenas expectativa. Quando eu abri meus olhos de novo, as lágrimas tinham secado. Meu peito ainda doía, mas debaixo da dor havia algo novo. Resolução. Pela primeira vez, eu não estava apenas lamentando o que eu tinha perdido. Eu estava começando a ver a forma do que eu poderia recuperar. Eu fechei o laptop gentilmente e descansei minhas mãos sobre ele. Eu cansei, eu sussurrei, mais para mim mesma do que para Laura. Isso acaba agora. Laura acenou com a cabeça, os olhos dela suaves com orgulho. Bom, é hora de você pegar sua vida de volta. Nós sentamos em silêncio por um tempo, o rio se estendendo escuro e sem fim na nossa frente, o frio entrando pelas janelas. No entanto, pela primeira vez em anos, eu senti algo próximo à liberdade se mexendo no meu peito. Quando eu finalmente liguei o carro de novo, eu não sentia mais que eu estava fugindo da casa que eu tinha deixado para trás. Eu senti que eu estava dirigindo em direção a algo novo, embora eu ainda não soubesse como seria. O que eu sabia era simples. O ciclo tinha sido quebrado. O pote da culpa não me definiria mais. No momento em que eu estacionei no estacionamento do meu prédio de apartamento, as ruas estavam vazias, o mundo quieto sob um cobertor de neve. Eu levei o laptop para cima, o coloquei na minha mesa e me sentei, encarando a planilha mais uma vez. O número ainda me encarava, mas agora não parecia uma corrente. Parecia um mapa me mostrando cada passo que eu tinha dado e apontando para o lugar onde eu finalmente pararia. Eu me encostei na minha cadeira e soltei um longo suspiro. Pela primeira vez em anos, eu não estava planejando como salvá-los. Eu estava planejando como me salvar. Eu liguei o laptop de novo e abri todas as contas que eu tinha gerenciado por anos. O financiamento da casa foi o primeiro. Eu abri as configurações de pagamento automático. Meu nome listado como o titular da conta. O pagamento agendado para o 1º de cada mês. Meu dedo pairou por um momento sobre o botão cancelar. Então eu cliquei. Uma tela de confirmação apareceu perguntando se eu tinha certeza. Eu pressionei sim. O peso que deixou meu peito foi imediato. Em seguida, vieram as contas de luz, água, gás. Todas elas ligadas ao meu cartão de débito. Todas elas me drenando silenciosamente mês após mês. Eu removi minhas informações, digitei o nome completo do meu pai e encaminhei os detalhes de login para o e-mail dele. A mensagem de confirmação me disse que a responsabilidade pela cobrança tinha sido transferida. Eu imaginei o rosto deles quando a próxima fatura chegasse. As prestações do carro foram mais difíceis. Lembrei-me da noite em que assinei o primeiro pagamento, dizendo a mim mesma que era temporário. Lembrei-me do meu pai dando as chaves para Juliana, como se ele mesmo as tivesse ganhado, enquanto eu ficava na porta com as mãos vazias. Agora eu encarei o saldo da conta, meu nome ligado aos 2 veículos. Com uma respiração firme, eu liguei para a empresa de crédito, esperei pelos avisos automáticos e finalmente consegui falar com um representante. Eu expliquei calmamente que eu não seria mais responsável e que os pagamentos deviam voltar para Roberto e Luciana Vasconcelos.
Ela confirmou meu pedido e prometeu que a papelada seria enviada. Quando eu desliguei, minhas palmas estavam suadas, mas meu coração estava firme. O seguro veio em seguida. Carro, saúde. Cada apólice ligada às minhas contas. Eu abri cada uma, linha por linha, e enviei avisos de cancelamento oficiais. Eu copiei minha mãe nos e-mails com uma nota curta. Vocês agora são responsáveis por estes prêmios. Eu não estarei renovando a cobertura. Em seguida, veio o plano de celular da família. Esse me fez rir amargamente. Por anos, eles reclamaram da conta enquanto se recusavam a abrir mão da mais nova atualização de iPhone de Juliana. Eu abri o site da operadora, mudei a senha e removi todos os aparelhos, exceto o meu. Eu enviei outro e-mail. O serviço para os números de vocês será suspenso em 3 dias, a menos que vocês criem o próprio plano. A internet e a TV a cabo vieram em seguida. O login mostrava maratonas de streaming, programas de jogos tarde da noite e uso interminável de dados que eu tinha financiado sem dizer uma palavra. Eu deletei meu cartão e removi os aparelhos deles. Pela primeira vez em 8 anos, o Wi-Fi deles não seria meu para prover. Finalmente, eu me voltei para o sistema de segurança da casa. Esse tinha sido uma ideia minha depois de um arrombamento na casa de um vizinho 2 invernos atrás. Eu tinha gasto quase R$1.000 em câmeras, sensores e travas inteligentes, me convencendo de que eu os estava mantendo seguros. Agora, eu abri o painel, exportei as configurações deles e pressionei o botão de desligar. A tela me avisou que todos os aparelhos ficariam offline em minutos. Eu cliquei mesmo assim. Pelo feed da câmera, eu vi as luzes da árvore de Natal piscarem uma vez e depois se apagarem. A sala de estar mergulhou na sombra. O termostato inteligente se desconectou. As travas se reiniciaram, uma por uma. Os ícones ficaram cinzentos até que a casa que eu tinha protegido por anos ficou em completo silêncio, sem energia e desprotegida. Eu encarei a tela, a respiração presa na minha garganta. Parecia que eu estava assistindo o fim de um capítulo na minha vida. Aquela casa não era mais o meu fardo para gerenciar. Meus pais acordariam para escuridão, confusão, talvez até pânico. Mas para mim era a libertação. O relógio marcava quase meia-noite quando eu finalmente fechei o laptop. Meu apartamento estava quieto, mas não o silêncio sufocante que eu tinha sentido tantas vezes antes. Esse silêncio parecia merecido. Eu servi um copo de água para mim, sentei-me perto da janela e observei a neve caindo constantemente sob as luzes da rua. Pela primeira vez em quase uma década, não havia pagamentos pendentes sobre minha cabeça, nenhum alerta esperando no meu telefone, nenhuma emergência pronta para me puxar de volta para a órbita deles. As contas estavam fechadas, os laços cortados. Enquanto eu bebia a água, eu pensei sobre as palavras que meu pai tinha gritado para mim. Pagar contas não te faz família. Ele estava certo de certa forma, embora não da maneira que ele pretendia. A família não é provada por dinheiro, mas também não é destruída por recusar ser usada. Eu coloquei o copo, desliguei a luz e deixei a escuridão se instalar ao meu redor. Desta vez, ela não era assustadora. Era pacífica. E enquanto eu subia na cama, eu sabia que a verdadeira tempestade chegaria na manhã. O sol já estava alto quando eu finalmente me mexi, o brilho fraco da luz de inverno escorrendo pelas persianas. Minha cabeça parecia pesada, não por falta de sono, mas pelo peso do que eu tinha feito. Eu peguei meu celular na mesinha de cabeceira e a tela acendeu com mais notificações do que eu já tinha visto. 43 chamadas perdidas, 68 mensagens de texto não lidas, uma dúzia de mensagens de voz. Meu peito se apertou enquanto eu rolava por cada notificação, outro lembrete de que a tempestade tinha começado. A primeira mensagem de voz era da minha mãe, a voz dela alta e frenética. Helena, o que está acontecendo? A energia acabou, o aquecedor desligou. Tudo parou de funcionar, nós não conseguimos nem fazer café. Você precisa consertar isso agora mesmo. A segunda era do meu pai, o tom dele frio e cortante. Seja lá qual for o jogo que você está jogando, ele termina hoje. Você tem até o meio-dia para restaurar as contas, ou eu estou entrando em contato com o nosso advogado. Isso é abuso de idosos, Helena, e é contra a lei. A voz de Juliana veio em seguida, estridente e furiosa.
Você arruinou o Natal. Você percebe o que você fez? Eu deveria ter uma reunião importante hoje, e agora eu não consigo nem sair de casa porque o carro sumiu. Você é patética, Helena. Conserte isso ou não se atreva a se chamar de minha irmã. A próxima mensagem torceu a faca ainda mais. Minha mãe de novo, as palavras dela tremendo. Seu pai teve dores no peito esta manhã. Ele está no hospital agora. O estresse do que você fez o empurrou para o limite. Se algo acontecer com ele, a culpa será sua. Por favor, Helena, me ligue de volta. Meu estômago afundou. A culpa me inundando em um instante. Eu fiquei paralisada na beirada da cama, o telefone pressionado contra o meu peito. Eu realmente tinha causado um ataque cardíaco? Meu pai estava deitado em uma cama de hospital porque eu finalmente me defendi. Antes que o pânico me engolisse por inteiro, outra notificação vibrou. Uma mensagem de texto de Natália. Não acredite no que eles estão dizendo. Ninguém está no hospital. Eles estão em casa com policiais. O tio Roberto parece bem, apenas zangado. Eu soltei uma respiração trêmula e rolei mais para baixo. Outra mensagem de voz. Desta vez, meu pai de novo, a voz dele ecoando com raiva. Você acha que pode nos humilhar? Eu disse aos policiais tudo. Você hackeou nossas contas. Você vai se arrepender disso. Eu abri o aplicativo de segurança no meu laptop com medo de ter perdido o acesso. Para minha surpresa, o backup que eu tinha baixado ainda estava conectado. A tela piscou, mostrando a sala de estar da casa que eu tinha protegido. Lá estavam eles, os três. Meu pai andando de um lado para o outro com as bochechas vermelhas, acenando os braços para dois policiais fardados que pareciam mais confusos do que convencidos. Minha mãe estava sentada no sofá, esfregando as mãos, acenando, apesar da mensagem de voz sobre chorar no hospital. Juliana estava ao lado da árvore de Natal, com os braços cruzados, fazendo cara feia como uma adolescente que tinha acabado de ser castigada. As câmeras não tinham som, mas a linguagem corporal deles me dizia tudo. Meu pai não estava doente. Ele estava com raiva. Minha mãe não estava quebrada. Ela estava fingindo. Juliana não era uma vítima. Ela estava furiosa por ter perdido o controle. Eu me encostei na minha cadeira. O nó da culpa se soltando tão rapidamente quanto tinha se formado. A mentira deles tinha sido exposta antes mesmo que ela tivesse tempo de se enraizar. Outra mensagem de texto chegou de Natália. Os policiais estão indo embora em breve. Eles disseram aos seus pais que isso é um assunto civil. Todo mundo está chateado, mas honestamente eles pareciam envergonhados quando os policiais não ficaram do lado deles. Eu fechei meus olhos e deixei as palavras entrarem. Envergonhados. Isso era novo. Por anos, eles tinham se escondido atrás de mim, atrás do conforto que eu fornecia, atrás da imagem de uma família perfeita. Mas agora, a cortina tinha sido puxada. Os vizinhos veriam as viaturas. Os parentes ouviriam sussurros. O orgulho deles tinha rachado. E eu nem sequer precisei levantar a voz. Eu abri mais uma mensagem de voz. A curiosidade me puxando, apesar de mim mesma. Essa era da minha mãe de novo. A voz dela mais baixa desta vez, quase implorando. Helena, por favor, a empresa de financiamento ligou. Eles disseram que o pagamento foi cancelado. O que nós vamos fazer? Nós não temos esse tipo de dinheiro. Apenas venha. Vamos conversar sobre isso. Nós podemos consertar isso como uma família. Família? A palavra não me atingiu mais. Ela soou oca, despojada do poder que já teve sobre mim. Eu coloquei o celular, deixando-o vibrar de novo com outra ligação que eu não atendi. Pela primeira vez em anos, o caos deles não era meu para gerenciar. As mentiras, as ameaças, os dramas, eles podiam ficar com tudo isso. Eu voltei para o laptop, o feed congelado ainda mostrando a sala de estar escurecida. As luzes da árvore de Natal estavam apagadas, a casa envolta em sombras. Era mais do que um desligamento técnico. Era um símbolo. O controle que eles tinham sobre mim, a expectativa, a culpa tinham se apagado tão de repente quanto aquelas luzes. A tempestade tinha chegado exatamente como eu esperava, mas pela primeira vez eu estava do lado de fora dela, assistindo em vez de me afogando. E enquanto a neve caía silenciosamente do lado de fora da minha janela, eu percebi que as mentiras deles não podiam mais me prender.
Eles tinham perdido o poder de me manter no escuro. A voz do meu pai ecoou pela minha mensagem de voz de novo naquela tarde, mais dura do que nunca. Ele latiu que já tinha falado com meu primo Gustavo, que era advogado, e que o que eu tinha feito poderia ser considerado abuso financeiro. Ele jurou que papéis estavam sendo preparados e que eu me arrependeria de humilhá-lo na frente dos vizinhos. Eu encarei o telefone por um longo momento antes de procurar o número de Gustavo. Nós não tínhamos falado em anos, não desde uma reunião de família em que Juliana tinha desfilado fingindo que tinha uma boutique próspera enquanto eu limpava silenciosamente a bagunça do churrasco. Gustavo atendeu no segundo toque, a voz dele rápida, mas não hostil. Helena, há quanto tempo? O que está acontecendo? Eu expliquei tudo, dos anos de pagamentos à explosão na mesa de jantar, às ameaças do meu pai. Quando terminei, houve um silêncio, então uma risada. Helena, seu pai está blefando. Não há lei em Teresina ou em qualquer outro lugar que exija que um filho adulto apoie financeiramente seus pais. Você estava fazendo isso voluntariamente. Se algo continuar nessas condições poderia parecer exploração por parte deles, não sua. Ele parou. E as contas estavam no seu nome, correto? Sim, todas elas. Eu respondi. Então você tinha todo o direito legal de fechá-las. Fim da história. O alívio me invadiu tão rapidamente que meus joelhos ficaram fracos. Obrigada, Gustavo. Eu sussurrei, sentindo mais do que eu esperava. Ele limpou a garganta. Honestamente, Helena, estou feliz que você ligou. As pessoas têm visto como as coisas funcionam na sua família por anos. Talvez agora seja a hora de a verdade vir à tona. Mais tarde, naquele dia, a tia Bárbara ligou. Eu podia ouvir o aperto na voz dela. A polícia foi embora há horas, mas todo o bairro viu. As pessoas estão falando. Roberto fez uma cena. Sinto muito, querida, mas você deve saber que não é você que eles estão criticando. São eles. Eu imaginei as viaturas na garagem, as luzes piscando ricocheteando nas casas na rua, vizinhos espiando por trás das cortinas, sussurros se formando antes que os policiais tivessem sequer ido embora. Os Vasconcelos, a família orgulhosa, desfeita na manhã de Natal. O tio Jorge atendeu em seguida. Você fez o que tinha que fazer, Helena. Todos nós sabemos o quanto você carregou. Francamente, estou surpreso que demorou tanto. A ligação mais surpreendente veio mais tarde naquela noite da tia Diana, a irmã mais velha da minha mãe. A voz dela rachou enquanto ela falava. Eu deveria ter dito algo anos atrás. Eu vi como eles favoreciam a Juliana, como eles se apoiavam em você. Mas toda vez que eu tentava tocar no assunto, sua mãe me afastava. Ela ficou quieta por um momento. As pessoas merecem saber a verdade, Helena. Você tem mantido aquela família de pé enquanto Juliana o sugava até secar. As palavras dela me atingiram como um raio de clareza. Não era apenas eu que sabia. Outros tinham visto também. No dia seguinte, Bárbara e Jorge foram à casa dos meus pais, e Natália me contou mais tarde o que aconteceu. Eles se sentaram na sala de estar com minha mãe e meu pai, o ar pesado com vergonha. Bárbara disse firmemente que ela tinha me visto levar compras ano após ano, me visto sacrificar férias e que chega era o suficiente. Diana a apoiou, lembrando-os de que Juliana tinha pegado milhares de reais emprestados ao longo dos anos e nunca tinha pago de volta um centavo. Juliana tentou protestar, mas Jorge a cortou. Todo mundo sabe, Juliana. Nós vimos você criar um plano após o outro enquanto Helena silenciosamente cobria o básico. Você tem mentido para seus próprios pais, deixando-os acreditar que você estava ajudando, quando sempre foi a Helena. Natália descreveu o silêncio que se seguiu. O rosto da minha mãe perdeu a cor. A mandíbula do meu pai se apertou tanto que ele não conseguia falar. E Juliana, pela primeira vez na vida, não tinha nada a dizer. Os lábios dela se moveram, mas nenhum som saiu. Ela ficou sentada lá, exposta, sem nenhuma defesa. A imagem me deu uma estranha mistura de tristeza e satisfação. Tristeza pelos anos desperdiçados, pelo amor que eu tinha perseguido como uma miragem. Satisfação porque finalmente a verdade tinha sido dita em voz alta, não apenas por mim, mas por outros que tinham visto e escolhido ficar em silêncio até agora. À noite, mais mensagens chegaram, desta vez de parentes que tinham ouvido a história. Alguns eram simpáticos,
alguns com raiva dos meus pais por me colocarem naquela posição e alguns simplesmente curiosos. A narrativa que meus pais tinham criado por anos, de que Juliana era a filha de ouro e eu era a distante, tinha rachado. Eu me sentei perto da minha janela de novo naquela noite, a neve caindo em camadas suaves sobre São Paulo, e pensei sobre justiça. Não o tipo que você encontra em tribunais ou contratos, mas o tipo silencioso, o tipo que vem quando a verdade não pode mais ser escondida, quando as mentiras desmoronam sob seu próprio peso. O silêncio de Juliana naquela briga na sala de estar ecoou na minha mente. Para toda a sua bravata, toda a sua conversa grandiosa, ela tinha sido desmascarada na frente das mesmas pessoas que sempre tinham acreditado nela. E meus pais, que tinham me expulsado do jantar de Natal deles, agora estavam sentados na destruição do orgulho deles, forçados a encarar o que eles tinham ignorado por muito tempo. As consequências finalmente tinham começado, não pelas minhas mãos, mas pela própria verdade. E pela primeira vez, eu não sentia a necessidade de consertar nada. Eu só precisei deixar a história acontecer. O inverno se transformou em primavera. E a distância entre mim e meus pais se tornou mais do que apenas emocional. Era prática, medida em contas que eles agora tinham que pagar e responsabilidades que eles não podiam mais transferir para mim. As notícias chegaram até mim através de Natália e Bárbara sobre as mudanças na casa deles. Meu pai tinha aceitado um emprego de meio período como segurança em um armazém em Teresina. O homem que uma vez se orgulhava de ser gerente de turno em uma fábrica de automóveis agora estava de guarda em um portão. Minha mãe tinha silenciosamente adicionado mais horas no consultório de dentista. Sua fachada alegre no trabalho escondia a exaustão em casa. Juliana, que tinha falado tão confiante sobre seu aplicativo de fitness, o tinha deixado se dissolver como todos os projetos antes dele. Sem o dinheiro da família para a amparar, ela tinha aceitado um emprego em uma loja de artigos esportivos, dobrando leggings e vendendo tênis. A ironia não me passou despercebida. Enquanto a vida dele se ajustava para baixo, a minha se movia para cima. Na empresa de tecnologia financeira em São Paulo, o projeto bem-sucedido da minha equipe me rendeu mais reconhecimento do que eu já tinha esperado. Em março, meu gerente me chamou em seu escritório e me disse que eu estava sendo considerada para uma posição de liderança. Uma promoção que teria parecido fora de alcance um ano antes, de repente parecia possível, talvez até merecida. Eu despejei minha energia no trabalho. Não porque eu precisava mais me provar para a minha família, mas porque eu finalmente queria provar algo para mim mesma. Fora do trabalho, eu arranjei tempo para me curar. Encontrei uma terapeuta no centro de São Paulo que se especializava em trauma familiar. Todas as noites de terça-feira, eu me sentava em um pequeno escritório com iluminação quente e derramava pedaços de mim que eu nunca tinha compartilhado antes. A raiva, a culpa, a sede interminável por validação. Lentamente, semana a semana, a tristeza começou a se dissipar. Em janeiro, eu entrei em um grupo de apoio para filhos adultos de pais tóxicos. Sentar em um círculo de estranhos que contavam histórias tão semelhantes às minhas foi ao mesmo tempo de partir o coração e libertador. Nós rimos juntos sobre manipulações que uma vez nos fizeram chorar. Nós reconhecemos padrões que nos mantiveram presos. Nós nos encorajamos uns aos outros quando a dúvida se instalava. Pela primeira vez, eu me senti menos sozinha. Em abril, eu me recompensei com algo pequeno, mas significativo. Eu reservei uma viagem de fim de semana para Chicago, ficando em um hotel boutique perto do Rio. Era a mesma cidade em que, anos antes, eu tinha mandado meus pais para o aniversário da minha mãe, pagando a conta enquanto eles mal me agradeciam. Desta vez, eu andei pelo Millennium Park sozinha, bebi café em um café na cobertura e me permiti saborear o luxo sem culpa. A liberdade tinha um sabor melhor do que qualquer coisa que eu já tinha conhecido. Foi durante essa viagem que eu conheci Miguel, um amigo de um amigo que se juntou a nós para jantar uma noite. Ele era um arquiteto, alto e pensativo, com uma risada que preenchia o quarto sem precisar ser alta. Eu hesitei no início, insegura se eu tinha energia para algo novo. Mas em nosso terceiro encontro, quando eu finalmente contei a ele a história da minha família,
Ele estendeu a mão na mesa, apertou a minha e disse suavemente: família não é de quem você nasceu. Família é quem te trata como se você importasse. Essas palavras se alojaram em mim mais fundo do que eu esperava. Elas me lembraram das ligações de Bárbara, do apoio firme de Jorge, da confissão de Diana, da honestidade corajosa de Natália. As pessoas que tinham me apoiado após o colapso do Natal eram as que mereciam o título de família. Elas me procuraram sem exigir. Elas celebravam minhas conquistas sem inveja. Elas me amavam sem condições. Meses depois, eu ainda ouvia sussurros ocasionais sobre as lutas dos meus pais. Eles tinham vendido a casa velha e se mudado para um aluguel modesto. Meu pai reclamava frequentemente, mas ele continuava trabalhando. A saúde da minha mãe vacilava com as horas extras. Juliana ainda contava histórias sobre novas oportunidades, mas ninguém a estava financiando mais. O mundo deles tinha mudado, e embora parte de mim sentisse uma chama de pena, eu sabia que não era meu para consertar. Em vez disso, eu construí algo diferente. Eu preenchi meu apartamento com risadas de amigos, com a tranquilidade de noite sozinha, com o zumbido constante de uma vida não mais acorrentada à culpa. Minha conta de poupança cresceu, minha confiança cresceu e, com Miguel ao meu lado, eu comecei a imaginar um futuro que era meu, construído não em sacrifício para os outros, mas em equilíbrio e escolha. Quando eu olho para trás agora para aquela noite de Natal, eu não sinto mais apenas dor. Eu a vejo como o momento em que eu fui libertada. A noite em que as mentiras se despedaçaram e a verdade finalmente tomou forma. A noite em que eu parei de implorar para pertencer e comecei a escolher onde eu pertencia. Se você já enfrentou uma família que fez você se sentir menor, que deu de ombros aos seus sacrifícios, que confundiu lealdade com controle, saiba disso. Você não está sozinho. E você tem o direito de se afastar, de se curar, de construir algo melhor. Eu adoraria ouvir se minha história se conecta com você. Você já teve que impor limites a membros tóxicos da família? O que te ajudou a encontrar sua força? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Dê um like nesta história se ela falou com você e assine se você quiser ouvir mais jornadas como a minha. Obrigada por me ouvir. Cuide de si mesmo e lembre-se, a verdadeira família não é definida por obrigação. A verdadeira família é quem te trata como se você importasse.